vamos aqui reagir hoje. Ela perdeu tudo e está vivendo nessas condições. A Juliana do The Noite. É um ótimo nome para trabalhar com a gente, tá contratado. 40 mil por mês, 10 anos de estabilidade, um rosto conhecido em todo o Brasil e várias oportunidades de negócio. Tudo isso destruído em menos de um ano. Não por um acidente nem por uma crise econômica, mas sim por algo que ela mesma plantou. Toda a carreira dela foi destruída por decisões tomadas numa sequência tão ruim, tão calculada no lugar errado, que quando a poeira baixou, não sobrou nada. Nem o pó. Essa é a história de Juliana Oliveira e eu vou te contar como aconteceu a queda por conta de decisões erradas e o que acontece quando alguém não entende o valor daquilo que tem até perder. Então já deixa o like no vídeo porque isso ajuda a continuar trazendo conteúdos como esses. Agora, antes de entrar nos detalhes do que aconteceu, preciso que você visualize o tamanho do que estava em jogo, porque é fácil ouvir 40 mil por mês e deixar esse número solto, mas esse número precisa de contexto para doer ainda mais. 40 mil por mês é mais do que a maioria dos diretores de grandes empresas do Brasil recebe. É uma renda que a maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros nunca vai ver na vida. E o detalhe que faz essa história ser ainda mais pesada, o trabalho dela era simples. Ela aparecia no palco, interagia com os convidados, servia bebidas e fazia algumas piadas. Tudo dentro de um script, um personagem criado especificamente para ela pelo apresentador Danilo Gentili. O mesmo homem que negociou o salário, que manteve ela no elenco, que construiu o espaço onde ela existia na televisão brasileira. Quase 10 anos assim, de segunda a sexta, horário nobre no SBT, um dos maiores programas de comédia do país. E então, em 2024, ela decidiu queimar tudo. Não de uma vez, mas devagar, em etapas. Como se cada decisão errada abrisse espaço para a próxima ser ainda pior. O que você vai ver nesse vídeo não é só a queda de uma assistente de palco, é a anatomia de um erro que começa dentro da cabeça, que provavelmente foi implantado por colegas militantes de Juliana. Em março de 2024, Juliana Oliveira fez uma representação criminal no Ministério Público de São Paulo contra Otávio Mesquita. A acusação era grave. Ela dizia que ele tinha cometido um crime grave contra ela durante uma gravação na frente de todo mundo, na frente das câmeras, no palco. Só que aí ela foi além. Ela não ficou só no Otávio, ela puxou Danilo Gentili para o meio dessa história. Ela disse que tudo aconteceu debaixo do nariz dele e que ele sabia e não fez absolutamente nada. E ainda desceu o nível dessa história para uma camada ainda mais apelativa, que o silêncio dele tinha a ver com o fato de que ela era uma mulher preta e pobre, o homem que criou um personagem para ela, que negociou seu salário, que manteve ela no elenco por uma década, quando qualquer assistente comum ficaria por menos de 2 anos e ganhando cerca de 3 mil por mês. Esse homem virou réu da narrativa dela. Só que Danilo Gentili não é besta, ele tinha absolutamente tudo guardado. Áudios, conversas, prints, contexto, material suficiente para desmontar a acusação de omissão e desmontar a máscara de vilão que ela tentou pintar. Eu nunca tive a informação antes que a Juliana sentiu que foi um crime sexual e que queria fazer tal denúncia. No dia que a Juliana fez essa denúncia, todo apoio que eu poderia dar, eu dei para a Juliana. E quando a Juliana veio e me disse que sofreu um abuso, em nenhum momento eu questionei se aquilo foi um abuso ou não foi. O que eu falei é: nós estamos na trincheira, nós somos da mesma equipe. Vem comigo e eu vou denunciar ele na polícia. Ela diz: não quero que denuncie na polícia. Eu falo: então eu vou levar no compliance do SBT e nós vamos denunciar ele no RH do SBT. O que ela me diz? Não quero que denuncie no SBT. Ele expôs, o Brasil inteiro viu e a acusação contra ele desabou antes mesmo de ganhar força em qualquer tribunal. Enquanto ela falava de silêncio e cumplicidade, ele exibia provas de que o silêncio era dela e que as peças não se encaixavam do jeito que ela apresentou. Certamente a Juliana não estava preparada para essa cartada do Danilo Gentili. E esse foi um dos primeiros erros, porque a pessoa que você decide atacar pode estar mais preparada do que você imagina. Na internet, uma narrativa pode ganhar força, mas no mundo real, com provas, prints e áudios, desmonta qualquer narrativa mal contada. Se ela quisesse denunciar, eu teria denunciado. Se ela quisesse advogado, tinha advogado. Mas ela me pediu só para que eu não levasse mais Otávio, foi o que eu fiz. O que a gente ouve no final é isso aí, ó. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê para você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é?
Então é isso. A Promotoria de São Paulo arquivou a denúncia contra Otávio Mesquita, o processo nem sequer avançou, aí veio o civil. Otávio processou Juliana por R$50 mil de danos morais. E ela, não satisfeita, processou de volta, pedindo 150 mil. Cada processo de um lado, com valores diferentes e com versões diferentes. E em 2025, o juiz negou os dois pedidos. E um detalhe na sentença chama a atenção. O juiz reconheceu com todas as letras que Otávio não agarrou Juliana, que o contato aconteceu, mas entendeu que dentro daquele contexto de humor não existiu abuso e não teve nenhum tipo de violência e que a intenção era cômica. Mas também, ao mesmo tempo, reconheceu que Juliana tinha um direito legítimo de denunciar e que não agiu de má fé. Aparentemente, ninguém ganhou e ninguém perdeu, só que isso não é verdade. Os dois perderam e muito, principalmente a Juliana. O Otávio perdeu porque teve sua imagem manchada por uma acusação gravíssima, teve dor de cabeça com processo, advogados, e a Juliana saiu dali sem indenização, sem vitória, sem emprego e com a imagem destruída no mercado que não tolera acusações infundadas. O problema de Juliana não começou na denúncia, começou antes, muito antes, porque segundo relatos, ela já tinha começado a se incomodar com o próprio trabalho, a faltar nas gravações, a pedir para mudar de elenco. O personagem que Danilo criou para ela, o mesmo que pagava 40 mil por mês, tinha virado um peso Não era 13 mil, agora é 40? para ela. Oxi. Servir pessoas num palco virou um problema. A estabilidade que qualquer trabalhador brasileiro sonharia em ter se tornou algo chato e pequeno demais. E nessa hora que você percebe que a denúncia contra o Otávio Mesquita foi só um tijolo a mais nessa história. A denúncia foi só o capítulo mais barulhento. Foi só o que virou manchete, o que o Brasil acompanhou, o que viralizou nas redes sociais. Mas o primeiro tijolo caiu muito antes disso, no momento em que ela decidiu que o que tinha não era suficiente, sem ter absolutamente nada construído para ocupar o lugar. E foi aí que começou a queda dela. E lembre-se de uma coisa, o mundo não precisa te derrubar quando você já começou o serviço. Primeiro veio a transferência. De fevereiro de 2024, saiu do palco do The Noite, horário nobre, de segunda a sexta, um dos maiores programas do país, para fazer reportagem no Chega Mais, programa matinal com menor audiência. Já foi uma queda, mas ainda era televisão, ainda era SBT, ainda era estrutura. Em dezembro de 2024, o Chega Mais foi tirado do ar. E em fevereiro de 2025, o contrato com o SBT não foi renovado. 11 anos encerrados. E o que sobrou para ela? Um podcast quinzenal patrocinado por uma rede de farmácia. Aparições avulsas como convidada em programas de emissoras menores. Sobrou também um canal no YouTube com números bem modestos do que qualquer coisa que ela tinha antes. Enquanto antes ela tinha infraestrutura, estava no ar 5 vezes por semana para um país inteiro, hoje ela é conteúdo esporádico que divide atenção com desconto de remédio. E isso não é nenhuma catástrofe que aconteceu com ela do nada, mas sim consequências dos atos dela. Quem queima o campo onde planta não pode reclamar da colheita vazia. Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, ela terá uma dificuldade enorme para voltar para a televisão aberta. E isso já era esperado, porque o meio televisivo tem memória. Ninguém quer contratar alguém que virou sinônimo de confusão, independente de quem estava certo ou errado. O mercado não julga, ele calcula risco. E ela virou risco. Eu acho que quem ajudou a estragar a Juliana, foram as irmãs Abravanel, porque começaram a convidar ela para Jequiti, roda-roda, para participar de evento, etc. E ela começou a se achar muito importante. Ainda mais que também ela abriu ação trabalhista contra o SBT, alegando irregularidade no contrato, uma ação que atinge diretamente nomes mais pesados da emissora. Mais uma batalha, mais uma confusão, mais um motivo para o mercado olhar para ela e decidir que não vale a pena a dor de cabeça. Se até um comerciante de bairro pensa 2 vezes antes de contratar alguém, imagina uma emissora com alcance internacional. No fim das contas, essa história nos ensina o que acontece quando alguém não consegue enxergar o que tem e só entende o tamanho quando já perdeu tudo. Ela tinha o que poucos na vida têm a chance de ter: um salário bom, fama, um emprego tranquilo e pessoas boas no seu ambiente de trabalho, e jogou tudo fora. E olha que, na minha opinião, ela nem tinha talento, mas estava lá. Ela só precisava fazer o básico que estava combinado, mas acabou atacando a própria pessoa que a colocou ali. Danilo Gentili fez tudo por ela, criou um personagem, negociou salário que jamais conseguiria em qualquer outro lugar, segurou ela no elenco por quase uma década, e quando ela decidiu virar o jogo, foi exatamente ele o primeiro nome que ela jogou na fogueira. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. A ingratidão tem um custo, e o custo dela foi a carreira inteira. Porque no mundo real, as pessoas lembram de quem ajudou, e lembram mais ainda de quem as traiu depois. Danilo não precisou se vingar, ele só abriu a gaveta
porta e mostrou o que tinha. O resto a própria Juliana fez. E é isso que essa história deixa de lição: a ingratidão. Você pode discordar de quem te sustenta, pode ter raiva, pode até querer ir embora, mas existe uma diferença enorme entre sair pela porta e atear fogo na casa antes de sair. Ela escolheu o fogo e ficou sem a casa, sem emprego e sem um nome limpo. O básico que ela precisava fazer era simples: aparecer, cumprir o combinado, ser grata por uma oportunidade que a maioria nunca vai ter e seguir a vida dela em paz. Mas não, ela escolheu o pior. Agora eu quero saber a tua opinião. Você acha que foi tudo merecido ou foi muito pesado o que aconteceu com ela? Deixa aí nos comentários, e se você assistiu até aqui, deixa um like no vídeo e se inscreva no canal. Tamo junto. Rapaziada, o negócio é o seguinte, né? A mulher não deu valor aí, né? O emprego dela, lá do Danilo Gentili, né? Caso o Danilo queira me contratar aí, viu? Tô desempregado. Pedi demissão do meu trabalho hoje. Então é isso, né? Rapaziada, esse foi mais um vídeo, tá reagindo a vida dela. Eu pensei que ele ia falar com o trabalho dela atual, né? Mas, falou, né? YouTuber. É uma queda razoável, né? Mas o YouTube dá o dinheirinho bom. Não vai dar os 40 mil, eu acho, né? Que ela ganhava, mas dá pra dar uma brincadinha aí. Então é isso, rapaziada. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like. Tamo junto. É nóis. E fui. Tchau, tchau. A blogueirinha respondeu, pô, deu bom, deu bom. Partiu, bora. A blogueirinha respondeu, pô, deu bom, deu bom. Partiu, bora. A blogueirinha respondeu, pô, deu bom, deu bom. Partiu, bora.